Jornal inglês crava a saída de Thiago Silva do Chelsea e o zagueiro revelado no Fluminense pode voltar às Laranjeiras para a disputa do Brasileirão de 2024. Bom, se o Thiago Silva não voltar para o Fluminense dessa vez, eu acho que ele não volta mais. O jornal The Sun divulgou uma lista aí com 11 jogadores do Chelsea que devem deixar o elenco esse ano, no fim da temporada, e o Thiago Silva está nessa lista. O Thiago Silva já está com 39 anos, final de carreira, final de contrato também com o Chelsea, deve sair de graça e muito provavelmente ele deve vir para o Fluminense finalmente. A torcida do Fluminense fica esperando aí, todo ano sai uma notícia nova, seja porque o jogador deu a entender que ele voltaria para o Fluminense, ou porque o próprio clube teve declaração de alguém, de presidente, de algum outro jogador, dando a entender que o Thiago Silva estava voltando. Agora, se ele não voltar nessa janela de transferência, o contrato dele vence em maio e ele vai sair de graça. Se ele não voltar, eu acho que o torcedor do Fluminense pode desistir aí dessa história. O Thiago Silva está com 40 anos. Nesse momento, o Fluminense precisa muito dele. O Fluminense, com a saída do Nino, não teve ninguém que assumiu ali a zaga e conseguiu fazer aí um trabalho perto daquilo que o Nino fez em 2023. No ano passado ele jogou muito, chegou a ser aí o melhor zagueiro do futebol brasileiro, foi convocado para a seleção brasileira. E por conta desse desempenho ele foi contratado pelo Zenit ali da Rússia e está jogando muito bem no Zenit também. Mas por conta disso o Fluminense vem enfrentando muitos problemas aí no sistema defensivo. Muitas vezes ali o Felipe Melo jogando na zaga e é um jogador que a gente sabe que não consegue jogar um jogo inteiro, que também não tem a mesma forma física, as mesmas condições físicas ali de outros jogadores, então o Fluminense sofre muito nessa posição, apesar do Felipe Melo conseguir fazer bons jogos também como zagueiro. Não é a posição de origem, fisicamente também para ele está ficando cada vez mais complicado e o Fluminense precisa realmente de alguém ali para a posição. O Thiago Silva já não é mais o titular absoluto do Chelsea, já não é mais o mesmo Thiago Silva que a gente vinha acompanhando, que a gente tinha esperança que voltasse para o Fluminense, mas ainda é um grande zagueiro, a nível de futebol brasileiro ainda tem muito para apresentar, ele ainda deve sobrar aqui no futebol brasileiro, pelo menos essa é a expectativa. Ele está no Chelsea, que é um dos maiores times do mundo hoje, e ainda assim, mesmo não sendo titular, ele continua jogando, continua participando ali do time. No Fluminense ele teria a vaga garantida, não só porque é um grande zagueiro, mas também porque é ídolo do clube, e existe uma expectativa que esse acordo entre Fluminense e Thiago Silva aconteça agora em breve, em maio muito provavelmente, e ele volte para o Fluminense. Uma coisa que eu acho que não pode acontecer é o Fluminense esperar eternamente o Thiago Silva para que ele venha aqui para o futebol brasileiro sem condições de apresentar um bom futebol, sem condições de contribuir com o Fluminense ou com qualquer outro clube que seja quando ele venha para o futebol brasileiro. O Fluminense fica muito na expectativa de que ele venha e acaba fazendo parecer que o clube depende muito do Thiago Silva ou que o Thiago Silva chega a ser maior do que o próprio clube. Esperar por um jogador que, ainda que seja um jogador de alto nível, que é um jogador de seleção brasileira, pelo menos foi durante muito tempo, é um jogador que foi muito grande na Europa, mas essa espera ela não pode ser eterna, isso tem que ter um limite. O Fluminense precisa colocar um ponto final nessa história, seja ele vindo esse ano, ou seja desistindo aí da contratação do Thiago Silva, do retorno dele, até porque o Fluminense tem que pensar no Fluminense, não só no Thiago Silva, no encerramento de carreira dele no clube que revelou ele para o futebol. O Fluminense tem que pensar em si mesmo. O Campeonato Brasileiro para o Fluminense começa hoje. O Fluminense já joga contra o Bragantino às 9 horas da noite. E enquanto essa novela vai se desenrolando, enquanto essa novela vai se postergando, as coisas vão acontecendo e o Fluminense precisa urgentemente de um zagueiro. E seja o Thiago Silva ou seja qualquer outro, alguma coisa tem que acontecer, porque o time perdeu muita qualidade com a saída do Nino no ano passado. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui sua opinião, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Estamos chegando aí a 900 inscritos, conto com a sua ajuda para bater essa meta, conto com a sua ajuda para continuar aqui postando vídeos no YouTube, continuar fazendo esse projeto crescer e se desenvolver. Então participa, deixa seu comentário, seja você tricolor, seja você torcedor de outro time, comenta aqui o que você acha. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.